liturgia 12 de outubro de 2025, festa de Nossa Senhora Aparecida, festa do Dia das Crianças. Para você, graça e paz. Na liturgia desse domingo, vamos meditar sobre o texto que descreve a festa das bodas em Caná da Galileia, que está no Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Festa é tudo de bom. Festa de aniversário, de casamento, da padroeira, festa para criança, Natal, Ano Novo. E olha, tem festas que nos marcam tanto, que ficam em nossa memória, aquecendo o coração e se tornam um sentido cada vez mais profundo. Quando a gente lembra, o coração aquece. Lembra aqui um refrão de uma música do cantor Zé Vicente. Vinho melhor foi guardado para a hora que já soou. Novos céus e nova terra, primavera começou. O vinho melhor foi guardado, é o que vamos ver no texto de João agora. O texto do Evangelho começa dizendo assim: no terceiro dia, lá em João capítulo 2, versículo 1. Recordemos que o início do texto coloca o casamento no final de uma semana. Começa assim: 3 dias depois, então, dos 4 mencionados, que nós vamos achar no capítulo 1, João 1, versículo 29, 35 e 43. Estamos, então, no 7º dia, o dia da plenitude, segundo a tradição judaica, lá no livro do Gênesis, capítulo 1, que fala da criação do mundo, quando Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Para o Evangelho de João, o Siná em Caná da Galileia aponta para algo novo. Poderíamos fazer um esquema assim. Primeiro dia, capítulo 1, 19 a 28, o testemunho de João Batista. Segundo dia, Jesus se aproxima e é apresentado como Cordeiro de Deus. Capítulo 1, 29, 34. Terceiro dia, chamado dos 2 primeiros discípulos, um anônimo e André. Depois Pedro, capítulo 1, 35 a 42. Quarto dia, chamado de Felipe e Natanael, e a confissão de Natanael: és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Capítulo 1, 43 e 51. No terceiro dia, então, o nosso texto, capítulo 2, de 1 a 12, a semana se completa. A primeira parte do quarto evangelho, ela é comumente chamada o livro dos sinais. Mas o Evangelho relata uma série de 7 sinais que passo por passo, vão revelando quem é Jesus, qual é a sua missão. Agora, embora alguns traduzem o termo grego que João usa por milagre, a tradução mais acertada é sinal. Então, o primeiro desses sinais aconteceu no contexto das bodas de Caná da Galileia. João 2, de 1 a 12. João 2. No Antigo Testamento, a festa de casamento era um símbolo do amor de Deus para com o seu povo, para com a humanidade. E é numa festa assim, ao redor da família e da comunidade, que acontece que Jesus realiza o seu primeiro sinal. E o texto nos fala assim: a mãe de Jesus estava na festa. Ela não foi convidada, para dizer o quê? Que no reino de Deus a mulher não precisa ser convidada, ela está presente na comunidade. Ela simboliza o Antigo Testamento. Jesus foi convidado, ele não faz parte do Antigo Testamento. Junto com seus discípulos, ele é o novo que chega. João 2, 3 a 5. Acontece no meio da festa que o vinho acaba. A mãe chega para o filho e diz: meu filho, eles não têm mais vinho. Esse é um elemento típico do banquete messiânico e simboliza a abundância do banquete, a alegria da festa. Imaginem vocês terminarem uma festa de casamento sem ter
vinho para beber. A mãe de Jesus faz a denúncia: meu filho, o vinho acabou. O vinho é sinônimo de alegria e não pode faltar numa festa de casamento. Nas núpcias, o vinho é servido em abundância e junto com o trigo, com o óleo, ele constitui um dos 3 víveres essenciais da vida humana, da festa. Se você pega Deuteronômio capítulo 7, versículo 13, capítulo 11, versículo 14, vai estar lá isso. João 2, de 6 a 8. Maria percebe que não é possível que a festa continue. Ela se dá conta de que é preciso uma intervenção do seu filho. E Maria confia nele. Por isso, ela fala aos seus discípulos, aqueles que estavam servindo: façam o que ele mandar. Maria deseja que a festa continue. Vamos imaginar uma festa, principalmente nesta festa, cheia de convidados, vindos de diferentes lugares, diferentes povoados. Todo mundo veio para festejar. E cada uma dos convidados, quando foi para celebrar junto com o novo casal, percebe agora que existe uma situação irregular. Falta vinho, falta alegria. E essa ausência começa a ser percebida por algumas pessoas. Isso não é nada agradável. A ação vai dar em torno dos jarros, que aparecem no versículo 6. Preste bem atenção como eles são descritos aqui, como são apresentados. Olha, tem muito cuidado de detalhes. Quantos são e de quem são esses vasos? São feitos do quê? São em número de 6. Número 6 indica imperfeição. São feitos de pedra. Estão deixados de lado ali, meio que abandonados. Para que eles servem? Servem para a purificação dos judeus. E contém o quê? Cada um cerca de 100 litros de água. Percebe-se que são pesados, difíceis de ser utilizados. Esse fato nos aponta para um dado muito importante, para os abundantes rituais de purificação estabelecidos pela lei, pela cultura religiosa da época, em relação ao que a gente percebe que havia muita insatisfação, sobretudo por parte dos pobres, muito mais das mulheres, principalmente vítimas da forma como esses códigos de leis atrapalham a vida e era usado muitas vezes. É só você olhar no Evangelho de Lucas, capítulo 7, 36 e 50, que vai falar lá da exclusão da mulher. O simbolismo da água, tornada vinho, é também muito importante. Não era qualquer água, não. Era a água da purificação dos judeus. Com essa história, João quer contar para nós que, doravante, os ritos dos judeus de purificação estão superados, pois a verdadeira purificação vem através de Jesus. É dele que vem. Podemos entender isso com a mudança de uma prática religiosa baseada no medo do pecado. Uma prática que excluía muita gente para uma nova relação entre Deus e a humanidade a partir de Jesus. Assim, em Jesus, em Caná, Jesus começa a substituir as práticas do judaísmo do templo. Algo que vai continuar ao longo do Evangelho de João. Do capítulo 2, versículo 9 a 10, a quantia do vinho chama muito a nossa atenção. 600 litros, 6 jarras com 100 litros. Antes havia água da purificação para os ritos dos judeus. Agora existe vinho novo e melhor, 600 litros de vinho. E a festa estava terminando. O vinho em abundância era símbolo dos termos messiânicos. E na tradição rabínica, a chegada do Messias seria marcada por uma colheita abundante de uvas. Assim, João quer dizer
que a expectativa messiânica se realiza em Jesus. As talhas transbordantes de vinho novo simbolizam a graça abundante que Jesus traz para todos nós. O mordomo da antiga aliança, aquele que devia saber a origem do vinho da festa, sabe não sabia nada, enquanto os empregados, sim, eles sabiam. Assim, o mestre-sala representa os chefes do templo, que não sabiam a origem do vinho novo, não sabiam a origem de Jesus, enquanto os diáconos representam os discípulos que acreditam nele, em Jesus. Fazendo comparação entre o vinho antigo e o novo, João quer reconhecer que a antiga aliança era boa, mas a nova superou. Os ritos e práticas judaicas ligados à purificação e ao sacrifício não têm mais sentido, pois uma nova era de relacionamento entre a humanidade e Deus começou em Jesus. Deve ter sobrado muito vinho. O que fizeram com a sobra? Recorda que uma fala do Frei Carlos Messer, ele fala assim: estamos bebendo até hoje esse vinho. Apesar de Maria não ser chamada pelo nome, a mãe de Jesus aparece 2 vezes no Evangelho de João. No começo, nas bodas de Caná, João capítulo 2, versículo de 1 a 5, e no fim, ao pé da cruz, João 19, 25 e 27. Nos 2 casos, ela representa o Antigo Testamento que aguarda a chegada do Novo, e nos 2 casos contribui para que o Novo chegue. Maria é o elo entre o que havia antes e o que virá depois. Em Caná, ela é a mãe de Jesus, que acolhe o discípulo amado. O discípulo amado é a comunidade que cresceu ao redor de Jesus. É o filho que nasceu do Antigo Testamento. A pedido de Jesus, o filho vai receber a mãe em sua casa. O Novo Testamento recebe o Antigo. Então, os dois devem caminhar juntos, pois o novo não se entende sem o antigo. Se isso acontecer, aliás, se isso não acontecer, seria como uma casa sem fundamento. E o Antigo Testamento ficaria sem o Novo incompleto. Uma árvore sem fruto. Olha, na festa da Mãe Aparecida, vamos festejar muito, vamos louvar, cantar e agradecer. O que nós podemos lembrar dessa mãe? Como esse texto nos ajuda a perceber o nosso papel na comunidade, em nossas casas, na sociedade. Como? Com Maria, mulher que me inspira, façamos todos nós a experiência com o mesmo Deus de Maria, na atualidade em que estamos vivendo hoje. Recuperemos o verdadeiro rosto de Deus, como aquele que é Deus das mulheres que são consideradas pequenas, das mulheres que são endurecidas, emudecidas, das mulheres que são oprimidas, das e dos jovens, das crianças, dos nossos irmãos e irmãs excluídos. Tenhamos coragem para denunciar que falta muito vinho da alegria, que falta muito vinho do amor, vinho da paz, da dignidade nas nossas vidas. Optemos por assumir novos caminhos, caminhos que vão fazer história. E essa história vai ter que incomodar, vai desinstalar, vai desconstruir os conceitos daqueles que acham que têm o maior poder do mundo. Um convite para você. Vamos? Coragem, força e fé. Que assim seja, hoje e sempre. Amém.